Olá, meu nome é Camila Inácio e esse é o Pod Plurais, um podcast especial para a gente falar sobre temas plurais, com pessoas plurais também, com muito respeito e muita conexão. Bom, antes de eu começar e falar sobre o tema que a gente trouxe hoje, um tema que está fervendo, que foi escolhido a dedo, eu vou me audiodescrever, caso você esteja ouvindo e precise desse auxílio. Esse podcast é para todos, então acho que nada mais correto. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, eu uso trança bem grossa e bem comprida, até quase uma cintura. Eu estou hoje de um óculos um pouco grande, uma camiseta branca, sentado numa cadeira de estúdio, em frente ao microfone, e atrás de mim tem a tela do Pod Plurais, com os tons do nosso logo. Então temos aqui lilás, rosa, alguns pontos com branco, e sentada em frente a uma mesa com alguns arranjos, alguns adornos por aqui. Mas, sem mais delongas, o que eu vim falar hoje? Um tema que, assim, estamos gravando no começo do mês de novembro, e claro, né, infelizmente, esse tema é muito buscado nessa época do ano. Eu digo infelizmente porque, ao meu ver, devia ser um tema explorado incansavelmente em todos os meses do ano, e novembro devia ser um mês para a gente celebrar todas as conquistas em todos os outros meses. A gente ainda não chegou lá, mas chegaremos, e aí o letramento racial vai ser pauta em todos os meses. E em novembro a gente vai ter festividades raciais. Enquanto a gente não chega nesse lugar, a gente vai discutir aqui hoje o letramento racial e o pacto da branquitude. São dois temas importantes, não só na vivência social, mas principalmente também dentro do mundo corporativo e dentro do poder público. Hoje eu trouxe aqui duas pessoas que, antes da gente gravar, vou dar um spoiler, eu estava aqui falando que eu sigo há um tempo. Sou meio stalker, eu vou fazer aqui que é minha culpa, eu vou confessar. Eu trouxe aqui duas pessoas que eu admiro há muito tempo, estou muito feliz, muito honrada de vocês estarem aqui. Jamile Barreto, gente, olha, e a Paula Batista, as duas juntas, nem cabe na tela. Gente, obrigada por terem vindo. Eu, mais uma vez, reitero que eu estou muito feliz, muito orgulhosa e fiquei muito surpresa quando eu falei com elas. Elas falaram, claro, Cami, vamos. Eu falei, nossa, sim? É simples assim? Não tive nem que ficar insistindo muito, porque, puxa, elas são realmente, enfim, assim, né? Especiais e vêm e segue essa pauta e agem de acordo. Então, gente, obrigada mais uma vez. Vou pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho quem são vocês dentro e fora do LinkedIn, porque a gente tem que trazer a chancela do que nos traz aqui, do que Com faz a certeza. gente ter o nosso lugar de fala. A gente está falando agora, né? Não podemos deixar para trás. Mas também é gostoso a gente saber quem somos nós por fora das redes. Posso começar? Claro. Então tá bom. Camis, muito obrigada por esse convite, foi incrível. Não poderia dar outra resposta que não, claro, vamos lá, estamos aí para isso. Aprendi que conhecimento por conhecimento é só conhecimento, então bora compartilhar todo esse conhecimento. Também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos e curtos, estou usando um óculos de grau, minhas unhas estão pintadas que se chama sol laranja, alguma coisa assim. Estou com uma camisa amarela, uma blusa cinza, regatinha e uma saia preta. Estou aqui sentada vendo a Camis aqui na minha frente. Ao meu lado está a Paula. Atrás de mim, tem tenho algumas luzes aqui do estúdio. E do outro lado temos o logo, as televisões com o logo do Pod Plurais. Muito obrigada por esse convite, obrigada pela oportunidade e que essa conversa reverbere aí por muitos lugares. Você quer trazer sua Você já quer que eu fale sobre mim? Por favor, então vamos bom, lá. Então vamos lá. Eu sempre faço eu digo primeiro quem eu sou e depois o que eu faço, porque eu não sou o que eu faço, eu sou quem eu sou. Então, eu sou Jamile Barreto, filha de Janina e Joel Marques Barreto, irmã do Jefferson e da Jennifer. Eu sou a filha caçula de 3 irmãos e sempre tive, acho que cada um de nós sempre somos pessoas totalmente distintas, eu e meus irmãos. Inclusive, eu acho que eu sou a única que fui para a área da comunicação. Meu irmão é administrador e contador, minha irmã é da área da tecnologia, meus pais eram contadores, né, da área da contabilidade, eu fui a única que saiu um pouquinho disso daí. Mas, então, eu sou essa pessoa, eu sempre fui uma criança com muita personalidade.
Sempre me comuniquei muito bem, sempre fui muito sorridente, mas eu não sorria para todo mundo. Era só para quem merecia o meu sorriso. E isso é assim até hoje. E o que, que eu faço atualmente? Então, eu sou jornalista formada, sou especialista em direitos humanos, diversidade e violência. É, eu tenho, não vou falar os cursos que eu já fiz, né? Acho que é muita coisa para se falar. Atualmente, eu estou membro do Comitê Consultivo do Pacto Global da ONU no Raça Prioridade. Inclusive, fui para lá porque eu faço um trabalho voluntário dentro do Grupo Mulheres do Brasil, no Comitê de Igualdade Racial. E então, eu fui agraciada com esse espaço dentro do Pacto Global da ONU. Eu faço parte do Pacto das Pretas, que também faz, que aí ele faz parte do Pacto da Promoção pela Pacto de Promoção da Equidade Racial. Eu tenho o Pacto das Pretas. Eu sou mentora no projeto da Periferia para a Faria Lima. Já fui mentora do Plano de Menina. Enfim, eu faço mais algumas coisas, mas que eu acho que ficaria aqui falando muito tempo, não valeria a pena. Mas essa sou eu. Então, assim, uma mulher de 40 anos, muito feliz e contente com o que eu faço, com o resultado que eu sou hoje e com muita coisa para viver, para aprender e para ensinar. Que delícia. Obrigada, Jamile. Viram, né? Hoje promete. Paula, venha. Então, eu sou Paula Batista. Então, vou fazer minha autodescrição, que eu estou com um vestido, que cor? Mostarda, com umas estampas étnicas, com brinco com bolinhas amarelas, um colar com bolinhas amarelas, um brinco de argola. Eu sou uma mulher preta, retinta, de cabelo crespo curto, estou usando um óculos de armação preta. E é isso, do meu lado esquerdo aqui tem a Jamile e na minha frente, Camis. Então, me apresentando, acho que também isso, né? Quem eu sou? Eu sou esposa, sou madrasta, eu sou boadrasta. Eu sou irmã, eu sou filha, eu sou uma tia. Acho que o papel que eu melhor desempenho é como tia. Eu sou tia e tia-avó e sou madrinha. Eu acho que são os papéis que eu melhor desempenho. Eu gosto de dizer que eu sou uma mulher comum, que a gente vive num mundo de muita competitividade, sabe? E o que mais me dá prazer, claro que as conquistas são muito importantes, mas estar deitada na minha rede, lendo um bom livro, ali, tranquilinho em casa, é o que me faz sorrir, o que faz meu coração ficar quentinho. Mas, para além disso, eu sou jornalista, sou especialista em mídia, informação e cultura, sou mestra em divulgação científica e cultural pela Unicamp. Eu sou criadora da Ser Antirracista, que é uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão com foco no racial. A gente atua nas escolas, nas empresas, nas instituições, fazendo trabalho de letramento racial, de treinamento, palestras, né, de consultoria de todas as formas. E também a Ser Antirracista é uma certificadora do Pacto de Promoção da Equidade Racial, né? Então, algo que nos liga aqui, né, também. Não sabíamos, né? Não. Então, também vem fazendo um trabalho muito importante nas empresas de certificar as boas práticas que essas empresas vêm realizando. Então, é um trabalho assim que eu levo muita fé e que eu estou muito empenhada em realizar, que eu tenho gostado bastante. Que delícia. Eu amo os pactos todos. Eu sigo há um tempo, eu estou sempre presente, a gente se conectou, a gente se conheceu presencialmente no pacto, você também conheci presencialmente no grupo, também no comitê... No grupo de igualdade racial. Exato. E acho que isso que nos conecta, isso que nos liga, né? Não só falar sobre o marcador racial, mas também o marcador de gênero, que estão ali sempre de mão dada, né? Sim. Antes da gente começar, a gente já tinha dito aqui que o nosso roteiro é um guia, mas não precisa ser a nossa pauta, assim... Não precisa ser fechado, ipsis né? literis, né? Porque esse assunto a gente sabe que vai fervendo. Mas acho que antes da gente começar, eu quero trazer um raciocínio que para mim é muito importante. Quando a gente fala de letramento racial, é importante a gente esclarecer que a gente não está falando de não falar criado mudo. Não falar, o samba do crioulo doido. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Letramento significa
conhecimento. Significa, então, por isso, dessa forma, o letramento racial significa a gente ter conhecimento da construção étnico-racial do nosso país, que aí é um outro entendimento, que vai muito além do glossário ali, do significado das Mas as palavras. pessoas podem, inclusive, mudar a glossação, você não precisa usar as palavras. Nosso idioma ele é tão vasto, você pode usar outras palavras, Sim, né? Então, não é só sobre isso. não se resume a Não isso, é né? muito mais profundo, Uhum, mas também podemos fazer essas uhum. modificações aí no nosso vocabulário diário. Exatamente. Quando a gente fala sobre ir além e sobre ser letrado racialmente, acho que isso é um. Eu acho que abre a tampa, né? Do conhecimento e faz a gente ter um outro entendimento sobre uma série de outros aspectos da nossa história e do nosso lugar aqui dentro do país, da sociedade que a gente está inserido hoje. Jamília, eu sei que recentemente você fez alguns módulos, um curso ali que foi bastante concorrido, eu sei, nas redes, de letramento racial. E eu quero entender de você se você tem esse extrato de quem mais buscou o seu curso, se foram pessoas pretas ou pessoas negras, ou se foram pessoas brancas. Então, existe nós temos minimamente, foi inclusive dentro do Grupo Mulheres do Brasil, existe minimamente um número assim. O grupo, apesar dele ser composto majoritariamente por mulheres brancas, o nosso público é majoritariamente de mulheres negras. Por todo esse acontecimento, foi um acontecimento de letramento racial, então nós abrimos também, não só para o grupo, mas para outras pessoas que tivessem interesse em participar. Vieram uns 3 ou 4 homens negros, algumas poucas mulheres brancas, mas majoritariamente o nosso público é de pessoas pretas, são pessoas pretas que estão conosco. Eu fiz esse recorte porque é muito interessante, né? A gente entender. Eu tenho para mim que o interessante seria se todas as pessoas fossem letradas dessa forma. Mas a gente não está ainda falando de utopia. A gente está falando do que está sendo acontecido, do que está acontecendo ali na pauta a Vera. E eu vejo que assim as pessoas pretas estão cada vez mais interessadas em letrar, em buscar conhecimento, entendimento. E isso faz com que isso reflete nos movimentos sociais, isso reflete em estatística, isso reflete em política, ou deveria refletir, né? Deveria. Sabemos. Isso reflete em alguns resultados que a gente vê, como a lei que traz a história africana para as escolas, né? Deveria. Deveria trazer. Mas, então, aí eu começo a pensar, começo a costurar. As pessoas buscando letramento, esse conhecimento começa a ser expandido. Partindo do princípio que esse conhecimento é de fato aplicado dentro das escolas. Paula, você que trabalha bastante com educação, eu vou contar uma curiosidade. Assim, quando eu comecei a buscar algumas chancelas para trabalhar com diversidade e inclusão, eu fiz uma especialização e a minha monografia foi voltada exatamente para estudos. O que eu queria era levar em escola, assim, para ontem, para ontem. Eu fiz toda uma pesquisa de o quanto seria importante trazer os temas de soft skills e diversidade e inclusão para as escolas, já ensino fundamental, ensino médio, pensando no resultado disso no mercado de trabalho, nas políticas públicas daqui a 20 anos. Claro que todos os resultados foram positivos, sim, eu acho que meus filhos têm que aprender isso na escola e tudo mais, mas na hora que você leva para as escolas, não, aqui não, porque as famílias não aceitam. Aplicabilidade. Exato. Como você tem visto isso na sua área de atuação junto com a Ser Antirracista? Bom, elas deram risada quando falou sobre a aplicação da lei, porque justamente a lei já existe há 20 anos e ela não é realidade, né, em boa parte das escolas do nosso país. Então, é muito triste isso, porque realmente seria ali uma boa possibilidade, né, das crianças, as próximas gerações, chegarem numa vida adulta compreendendo melhor
a importância, a participação, né, tão importante da população negra, da população indígena na construção do nosso país, e isso acarretaria num menor nível de racismo, né, que a gente tem hoje na nossa sociedade, e com certeza isso implicaria, inclusive, num um reconhecimento maior do racismo estrutural para que a gente possa combatê-lo, né? Mas isso não acontece, assim, tem diversos fatores que as pessoas trazem como, entre aspas, desculpas, né? Falta de material, falta de treinamento para os educadores, tal. A Ser Antirracista, ela promove tudo isso dentro das instituições, né? E o que a gente vê, né? Muitas instituições têm, sim, esse entrave que são as famílias, né? E aí, outro dia eu até trouxe, né, lá no Instagram da Ser Antirracista, perguntei para as pessoas o que era melhor, né, quando a gente trabalhar com questões, porque veio uma pergunta de uma escola. Eu tenho medo de trabalhar as questões étnico-raciais aqui em sala de aula por conta das crenças dos nossos alunos, né? As crenças que eles têm que vêm da família, né? As coisas que ele aprende com a família, e aí aqui eu ensino uma outra coisa, e aí isso pode conflitar. Aí eu fiz a seguinte questão, por exemplo, existem famílias que acreditam que a Terra é plana, né? E aí eu vou deixar de ensinar, né, geografia para esses alunos para não confrontar com aquilo que a família acredita em casa. Então, assim, o nosso papel como educador dentro das instituições de ensino precisa ser muito sério, porque o racismo, ele não é uma crença, né? Eu fiz, né, falei aqui que eu sou mestra em divulgação científica e cultural, e o que eu faço é divulgação científica. Uhum. Eu faço divulgação de todos os estudos sobre racismo, sobre relações étnico-raciais, sobre a participação do negro dentro da sociedade. É isso que eu estou divulgando. Eu estou fazendo mais do que divulgação científica, de tudo aquilo que já foi pensado, estudado, comprovado e trazendo ali para, né, dentro do Instagram, dentro das escolas, dentro dos cursos, aquilo que é ciência. Então, eu acho que é isso que a gente precisa começar a levar a sério a lei, a levar a sério o que é o racismo, para que a gente possa educar. E essa compreensão equivocada do racismo, né, de falar a gente não pode conversar sobre esse assunto, é por não compreender que ele é estrutural, ele é sistêmico, né, então fica muito numa visão, e aí também vem dessas palavras, né, que, claro, a gente precisa mudar, sim, o nosso vocabulário, mas não é só isso, né? Antirracismo é muito mais que isso. Uhum. Então, assim, porque fica numa compreensão apenas do racismo interpessoal. As pessoas acham que o racismo é somente quando uma pessoa ofende a outra. Então, quando a gente consegue compreender, consegue ir para um curso, consegue estudar, consegue compreender a dimensão do racismo, a gente para de falar bobagens que racismo é mimimi ou coisas desse tipo, né? Então, é preciso esse letramento que leve à compreensão das nossas relações humanas, e assim a gente possa transcender para uma sociedade que mude essa realidade da desigualdade racial. Excelente. Essa sistemática, né? O racismo não é um achismo. Racismo é um sistema criado de De opressão. opressão, de prevalecimento de uma raça colocada como superior, né? E a manutenção desse sistema é cruel. Agora, o quanto é por isso que eu quis trazer essa primeira questão, né? Porque quando a gente vê que nós, pessoas pretas, estamos buscando esse conhecimento, e cadê as pessoas brancas nesse lugar, né? Buscando esse entendimento e buscando. Eu trago isso porque eu ouço assim, puxa, mas então agora tudo é racismo? Não, tudo sempre foi racismo. Exato. Mas antes não tinha essa consciência ou não tinha espaço. Óbvio, toda essa onda de mudança veio muito com movimentação social, acesso à informação, muitas pessoas falando e buscando esse conhecimento. Então, isso veio com uma onda muito forte, mas não é de hoje, né? A gente sabe que isso não é novidade. Jamile, o que você vê como mudança efetiva hoje? Além da gente falar, a Paula trouxe aqui lindamente que
o racismo a gente precisa falar não só como o interpessoal, estrutural, institucional, recreativo, sistêmico, enfim, regional, geográfico. Todos eles, até o capitalista. Ambiental. Nossa, ambiental. Todos eles. Imagina, gente, a gente dirige de um lado ao outro da cidade, a gente entende isso perfeitamente, é só olhar. É só olhar ao redor. Sim. O que você acha que está faltando para a gente trazer à mesa para que as pessoas ouçam? Não sei se está faltando alguma coisa, mas se for faltar alguma coisa, é interesse, né? As pessoas, elas precisam se interessar por isso. Por que as pessoas negras são, então, maioria, querendo fazer esse letramento racial? Porque elas se interessam por esse tema, que é um tema que atravessa todas elas, direto ou indiretamente, ela está sendo atravessada por isso tudo. Então, ela precisa compreender, ela está nesse momento de compreensão. Quando nós pensamos nas pessoas brancas, que elas se colocam nesse lugar de seres universais, né? Então, para que eu vou escutar isso? Se eu sou o ser magnânimo, o ser superior. Então, acho que é falta de interesse. Não é falta de compreensão, pode ser falta de vontade, falta de interesse. E você também precisa se despir um pouco, e não é sobre se desconstruir. Não é sobre se desconstruir. Porque senão você entra nessa coisa, eu sou um branco em desconstrução. Não é isso. Não é sobre isso. É você compreender qual é o seu lugar de fala, que também é outra discussão, acho maravilhosa a discussão sobre lugar de fala. De onde você partiu, onde você chegou, e como você está onde você está, e quem está ao seu redor. De tudo, assim, faz o teste do pescoço, né? Famoso teste do pescoço. Né? O famoso teste do pescoço. Qual que é o seu teste do pescoço? Faz um teste do pescoço agora. Quem que está à sua volta? Quem são as pessoas que estão trabalhando? Quem são as pessoas que estão te servindo? E assim sucessivamente. Então, acho que o dia que, efetivamente, as pessoas brancas se interessarem por esse tema, algumas nós temos, muitas pessoas brancas que são aliadas e compreenderam, já fizeram estudos, sobre isso, mas elas ainda são minoria. Então, não quer ler uma mulher preta, não quer ler um homem preto contemporâneo ou não, é uma mulher branca, então, um homem branco que escreve sobre isso, sobre a questão racial no Brasil e como ela funciona. Se você acha que nós estamos... Você usou a palavra mimimi, eu odeio essa palavra, eu sei que você usou de um jeito totalmente pertinente, assim, é mimimi porque não dói em você, né? Porque a hora que doer, você vai falar... É a dor que dói no outro. Exato, e quando dói no outro, tá tudo valendo. Então, acho que precisa existir mais interesse, mais esse ímpeto de falar, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, né? Por que se fala tanto sobre isso? E não é, mais uma vez, quando os brancos reconhecem e falam, porque agora tudo é racismo, então você está percebendo, se está te incomodando já é um ponto bom, porque você está percebendo. Porque até agora eram só pessoas brancas e você não via nada com isso. Agora, porque inseriu um negro aqui, outro ali, e você acha que é tudo racismo agora? Não. Então, acho que é esse interesse, é essa vontade de compreender sobre o que nós estamos falando. É você revisitar a sua história e entender que você pode não ser o culpado pelos seus antepassados, mas você bebe dessa fonte até hoje. Então, acho que você falou tantas coisas. Leia uma pessoa, ainda que seja uma pessoa branca, porque não faltam pessoas brancas contando essa história, né? Partindo desse princípio. Seria ideal ler as pessoas que têm esse poder, mas tudo bem. De algum lugar. Mas vamos começar de algum lugar. Agora, eu acho muito pertinente a gente trazer que também tem esse volume, esse aumento de informação e o aumento da porcentagem, né? Os famosos 56% que a gente não para de falar por conta da autodeclaração. Por conta das pessoas, assim como eu, assim como meu irmão, assim como muitas pessoas que eu conheço, que passaram por um processo de falar, opa, peraí, então esse lugar que eu estou buscando, que eu estou aqui tentando manter a todo custo, mas que tem alguma coisa errada para mim aqui, e eu não sei o que é. É isso, não era um lugar, né? Era um lugar da branquitude, era um não lugar. Esses dias não, um tempinho atrás eu estava escrevendo um artigo e eu errei a digitação, ao invés de eu escrever pertencimento, eu escrevi pretencimento. Aí quando eu li, eu falei,
Não vou corrigir. Vou deixar assim, porque essa palavra diz muita coisa. É o pertencimento, é o não pertencimento. É um lugar de, assim, você tá lá, mas você tá invisível, você não fala, você não é ouvido, enfim. E aí é o lugar das pessoas pardas que estavam ali no meio da branquitude, mas que não tinham esse lugar, e que agora começaram a levantar essa bandeira e começaram a se declarar e começaram a aumentar o IBGE. Porém, ainda tem, de acordo com o lugar que a gente conversa, de acordo com as pessoas que a gente conversa, são pessoas que são bem-vindas no movimento e são pessoas que não. Posso ser morta agora nas redes sociais, jantada com farofa, mas se isso acontecer, eu sinto muita paciência. Mas a verdade é essa. Não é eu entendo que assim, ó, não é um lugar que se sobrepõe a lugar nenhum. Não se sobrepõe e nunca vai se sobrepor ao de uma pessoa retinta, de uma mulher retinta como vocês. Mas também não é um lugar confortável. É um não lugar. Assim como... bom, não vou falar que é assim como de vocês, mas é um não lugar. E aí eu queria entender de vocês como vocês enxergam isso. Porque nisso já... Essa discussão já veio tão forte, já veio o colorismo, aí vem todas essas discussões, e aí vem as pessoas se empoderando e falando, puxa, eu faço parte desse lugar. Só que não exatamente. Vocês acham que isso é uma rachadura no movimento? Vocês acham que perde força? Vocês acham que, assim, porque, eu não sei, eu entendo que se a gente une negros e pretos, se a gente une essas forças, a gente consegue ir muito mais além, ao invés de a gente discutir dentro dessa comunidade que é imensa. Sim. Como vocês veem isso? Bom, eu penso o seguinte, e também posso ser linchada aí na internet, não tem problema. Porque o que eu acho que é o seguinte, a gente precisa ter consciência, eu acho que é muito importante isso que está acontecendo, que as pessoas estão começando a ter consciência racial, a ter pertencimento racial. Isso é muito importante e é muito válido, né? Eu acho que é ridículo isso, da gente ficar dividindo as pessoas, né? A gente já é tão rechaçado em todos os lugares. Eu acho que é muito importante que a gente se una, porque é uma estratégia, né, nos dividir. Porque nos dividindo, nós ficamos mais fracos. Agora, eu acho que as pessoas negras de pele clara precisam ter consciência também da passabilidade. Sem entendeu? Dúvida. Então, Sem assim, dúvida. eu vejo, por exemplo, eu abri, né, um processo seletivo para, escrevi lá, para mulheres negras. E aí teve homens se inscrevendo, teve homens brancos, teve mulheres brancas se inscrevendo, e aí a gente precisa entender esse mecanismo também. Porque eles vão e eles querem ocupar os espaços também, Sim, mesmo sim. aqueles que estão, né, reservados ali para a gente. E assim, várias meninas que você via assim, nitidamente que elas pela conveniência, elas eram negras e pela conveniência elas eram brancas. Então, elas Entendi. podiam jogar com aquilo. Uma luz mais forte no rosto, que deixa a pele mais clara, um cabelo liso, e você passa como branca, ou se você quiser, você passa como negra, dependendo dos acessos que você quer ter. Então, eu acho que assim, a gente precisa ter muita consciência disso. E as pessoas negras de pele clara também, porque a gente tem esses espaços, a gente sabe que dentro desse grupo de pessoas negras, as pessoas negras de pele retinta são as que têm menos acesso, e aí a gente pode, enquanto as pessoas negras de pele clara podem mudar essa realidade. Né? Então, se ela tem um acesso, ela vai ter o acesso só para ela ficar ali na cadeira confortável dela. Então, tenham acesso, sim. Né? São vagas exclusivas para pessoas negras? Tenham acesso, sim, mas tenham acesso com responsabilidade sobre quais as pessoas que não estão ali. Uhum. E que a gente precisa trazer para estarem ali, porque é muito cômodo para muitas empresas recrutarem uma mulher negra de pele clara, que às vezes eles vão ali usar como negra, às vezes não, né? Fica ali o totem, então, entendeu? Esse conceito não pode ser volátil, né? Exatamente. Uma vez que você se empodera racialmente, você
você tem que assumir tudo que vem tudo junto. Isso, exato. O pacote Entendeu? completo. É o pacote Exatamente. completo, não vale Exatamente. Não, eu concordo 100%. Eu tenho possibilidade para entrar numa empresa, sem dúvida. Se tivermos nós três, talvez eu entre. Uhum. Sim. Então, ter essa talvez acho que não, porque eu não tenho o currículo de vocês. Mas se a gente não puser o CV na mesa, talvez eu entre. Mas a grande questão é que assim, a gente entra e não tem a mesma voz que as outras pessoas que já estão lá. Acho que concordo 100%. Tem que ter essa responsabilidade em como endereçar e não pode ser um tema volátil, né? Então, hoje eu sou, amanhã não, depende de onde eu tô. Eu acho que essa questão da assim. partitude... eu dou risada e sempre de desespero, mas tudo bem. Eu acho um tema tão... Não, porque assim... primeiro que nós não estamos disputando quem sofre mais, já começa por aí. Sim, não é uma disputa, não é uma guerra, disputa de quem está sofrendo mais ou quem está sofrendo menos. Sabemos que pessoas negras na nossa sociedade são o nada do nada do nada do nada do nada da nossa sociedade. Então, acho que é nesse lugar que a gente precisa pensar. E se nós queremos, sei lá, precisamos muito nos unirmos mais, né? Obviamente, historicamente, nosso povo foi separado desde quando foi sequestrado lá no continente africano e veio escravizado para o Brasil, enfim, tudo isso também compõe a nossa existência. Essa separação, esse é preto mais claro, esse é mais escuro, enfim. Para as pessoas brancas, nós somos todos negros. Sim. Né? E aí, o que eles acabam fazendo, que a Paula trouxe aqui? Ele dá uma passabilidade para falar, tá vendo? E aí ele vem no seu ouvido e fala, você é uma negra diferente, você é uma negra bonita, você é uma negra de traços finos. Você nem é tão negra. Você nem é tão negra assim. Eu já escutei isso. Eu falava, pelo amor, né? Eu tenho bronze o ano inteiro, gente. Pelo amor de Deus. Faça chuva, faça sol. Não venha me dizer isso. Então, eu acho muito curioso, né? Quando as pessoas elas vêm nesse lugar e usam essas coisas para tentar nos separar, na verdade. É para nos dividir, é intencional. Porque quando você diz, tá vendo? Estão falando só de negro, aí você não faz parte. Você faz parte também, meu amor. Você é tão negro quanto eu. Você pode ter a pele um pouco mais clara. Mas saiba que se você ainda... Eu já falei isso uma vez para uns jovens, numa mentoria que eu dei, eu falei assim, se você não sabe que você é negro, a sociedade um dia vai te contar. E vai ser da pior maneira. Vai ser da pior maneira. Vai ser mais doído. Vai ser muito mais doído. Então, eu acho que mais inteligente do que ir lá e falar assim, você não deveria estar aí, você, né, é mais clara do que não sei o quê, é chamar essa pessoa na responsabilidade. Olha, que bom que você chegou aí, agora vamos fazer pelo nosso povo, né? Vamos trazer mais pessoas negras. Então, tá junto com essa pessoa para fortalecê-la, a ela se colocar ali. Então, vocês me contrataram, né? Porque vocês estavam com uma vaga afirmativa, ótimo. Então, eu vou trazer aqui tudo que precisa ser trazido quando se contrata uma pessoa negra. Então, a gente vai trabalhar para ter mais pessoas negras, que eu não quero ser a única. A gente vai trabalhar para fazer letramento racial de todo mundo. A gente vai, sabe? Então, ter, né, em vez de plano questionar... de carreira, né? Plano de carreira. Plano de carreira, assinar o cheque que toma as decisões ali, o contrato, o cheque, a decisão financeira ali, dá o famoso budget, né? Ali isso, vai contratar, a gente tem lugar. Que ter dinheiro, tá? Para contratar, nós não trabalhamos de graça. Exato, tem que chegar nesse lugar. Eu gosto de dizer que diversidade é chamar para festa, não é isso? Não é assim? E inclusão é chamar para dançar. Eu acho que inclusão é ter a festa de acordo com a sua origem, com a sua roupa, escolher a sua música, escolher a comida, fazer parte do ganho com todo o recurso. Acho que aí tá, quando divide por igual, aí sim tá na inclusão. Enquanto eu estiver ali só dançando uma música que não foi eu que escolhi. Exatamente. Num lugar que eu não sei se... Eu sou bem-vinda. Exato. Isso não é inclusão. Eu sempre falo, você, né, a tal da inclusão, todo mundo poder participar da festa, mas você vai dançar a música que eu vou colocar na festa? Então. Né? Então é isso, eu acho que daí isso é pertencimento, eu acho. Pertencimento. Todo mundo pertencente a esse lugar e que eu vou colocar a música e você vai dançar, você coloca a música eu também vou dançar, e a gente vai ali negociando esses espaços. Eu acho que essa questão, inclusive, que nós somos, inclusive, de inclusão, quando eu estudei numa escola montessoriana, quando era criança,
entrou uma menina que tinha paralisia infantil e ela era cadeirante. Ela era um pouco mais velha, acho que a gente, enfim. Só que antes dela entrar na nossa escola, a diretora nos chamou a sala inteira e contou qual era, quem ela era, quais eram as necessidades que ela tinha. Era uma escola com sala ambiente, então quem sai da sala são os alunos e muda de sala não o professor. E aí essa diretora, na época, falou para nós, então vocês vão ter que cuidar da fulana. Então veio para nós essa responsabilidade. Então ela incluiu aquela menina dentro da nossa sala. Então cada vez um levava pro recreio, o outro ia na sala de armários buscar o material junto com ela, porque não era para nós fazermos por ela, ela tinha que fazer. Junto. Então nós carregávamos ela na cadeira de roda, íamos até lá, eles modificaram, colocaram rampas na escola, enfim. Então assim, é sobre isso, é nesse lugar de você incluir as pessoas para fazerem parte. Ela precisava pertencer àquilo. Na educação física, ela andava com muita dificuldade com muleta, mas ela ia lá, pegava as muletas dela. Então é isso, é você entender e respeitar aquele espaço, aquela pessoa, todo aquele corpo, né? São vários corpos, várias pessoas. Então, respeitar essa diversidade de pessoas e incluir todo mundo que fazia parte. Acho que a inclusão também vem muito nesse lugar de você conseguir para além de chamar para dançar e pôr a música que você quer ouvir, mas também todo mundo dançar e existir esse respeito mútuo, que foi o que eu aprendi, que eu até falo muito quando eu escuto hoje em dia as pessoas falam, porque a escola não está educando. A escola não educa, quem educa é família, a escola ensina. Escola ensina. Então, acho que tem que ter isso. Então, a escola que eu estudava, ela era uma extensão da minha casa e vice-versa. Então, o que eu aprendi em casa, eu aplicava na escola, o que eu aprendi na escola, eu aplicava em casa. Acho que é muito nesse lugar. Então, eu acho que isso que a gente está discutindo, de determinar o que é inclusão, não consigo desassociar do Pacto da Branquitude. Porque, bom, isso é inclusão, esse é o lugar que eu determinei para você, aí você pode estar, e aí eu fico confortável com você nesse lugar. Mas não ouse sair daí. É bem assim, né? Acho genial a frase da Cida Bento, que assim, a gente não tem um problema de negros no Brasil, a gente tem um problema de convivência entre brancos e negros. Eu acho que é aí que a gente tem que chegar. E eu acho que, eu vejo que nessa construção, esse pacto ali deixa a gente num lugar que é bastante confortável para quem determinou a existência dele e determinou o cercadinho em volta, né? Então, dali a gente não pode falar mais alto, dali a gente não pode dar um passo para fora, dali a gente não pode ter uma conquista, porque a sensação é que traz um desconforto, né? Traz não vou falar ameaça, porque é uma palavra muito forte, mas é um desconforto, é um ruído ali no lugar, no Olimpo, onde estão as pessoas. Como vocês entendem isso? Como chegar? Eu sempre penso nisso, sabe? A gente está falando muito de letramento racial, a gente está falando muito de Pacto da Branquitude. Eu já vi pessoas brancas que levam o letramento racial com o livro da Cida Bento na mão e falam, bom, então nós vamos falar do Pacto da Branquitude. É uma pessoa branca com esse livro na mão. Tudo bem, então você está concordando que o que ali está escrito está correto e você está vendendo essa ideia para outras pessoas. Então, acho que foi nesse âmbito que teve esse entendimento, né? Tá vendo como são dois temas que, para mim, andam juntos. Se você só entende o pacto e não entende o letramento e toda a história, falta, né? Como vocês veem que a gente consegue trazer esses dois temas e chegar num ponto ali de equilíbrio que a gente consiga minimamente manter uma conversa ali, né? Um ponto de equilíbrio que é meio utópico. Agora sim, será que a gente está falando de utopia? Não. Ponto de equilíbrio sempre vai ser o respeito. O respeito, ele precisa existir em qualquer lugar, em qualquer relação. Pai, mãe, filhos, namorados, namoradas, alunos, professores, médicos, enfim. O respeito. Se nós tivermos respeito uns com os outros, se nós tivermos respeito com a história de cada um, certamente o diálogo vai existir. Não existe diálogo porque não se existe respeito. Eu só quero falar e você só quer falar. Ninguém quer escutar, ninguém quer ouvir o que o outro tem para dizer. E quando nós ouvimos, nós queremos simplesmente rebater. Que aí vem a questão da escutativa.
escuta o que escuta o que aquela pessoa está dizendo. Às vezes, ela só quer falar. Tanto que o ano passado, quando eu estive nos Estados Unidos, estava na casa de um primo meu, e um dia ele veio falar alguma coisa para mim, eu falei assim, antes de você começar a falar, você quer que eu te responda ou você só quer que eu te escute? Ele falou, só me escuta. Eu falei, ok. Então, às vezes, eu acho que a pessoa, quando você faz terapia, você fala, então você está se escutando, consequentemente, rola ali é a mesma coisa. Então, tem gente que só quer falar, tem gente que quer, obviamente, conversar, dialogar, porque quando a gente usa a palavra discutir, aí vira uma discussão, vira uma coisa muito maior. É dialogar. Você não precisa concordar comigo, nem eu com você. Mas precisa existir um respeito. Respeitar. Exato, precisa existir um respeito. Que existe, nós vivemos numa sociedade racista, sexista, machista. A gente pode falar, existe. Isso acho que nós precisamos concordar que isso é assim. Não estou dizendo que tá bom, você não precisa concordar comigo, mas isso acontece. Então, índice de mulheres que são assassinadas, feminicídio, violência contra a mulher, violência contra meninas e mulheres. Estatísticas. Contra números e fatos, minha professora de estatística dizer, não há argumentos. Mas, ainda assim, eu já escrevi um artigo no LinkedIn falando assim, os números estão aí, as pessoas estão falando, o que mais falta? Aí foi o que eu disse sobre interesse. Então, não precisa ser uma utopia. Se nós, desde lá de trás, assim como eu tive a honra de ter meu pai e minha mãe, que me ensinaram e puderam me proporcionar uma educação, enfim, tudo isso, a base da minha educação sempre foi o respeito. Então, todo mundo chegava em casa, todo mundo falava e todo mundo escutava. Então, se nós conseguirmos isso na nossa sociedade, certamente nós vamos ter uma sociedade muito mais equânime, porque minimamente você vai escutar o que eu estou te dizendo. Então, quando o homem vira e fala, eu sei o que é essa, sabe, se você está com menstruação, está com dor, está com cólica. Meu amor, você não sente cólica. Você não sabe do que... Escuta o que eu estou te dizendo, qual é a dor que eu estou sentindo. Agora, quando você quer deduzir que tá tudo bem, realmente é uma questão, né, do ser humano, das mulheres, menstruar todos os meses, ok. Então, acho que é muito sobre isso. É começarmos a escutar mais os outros. Escuta o que eu tenho para te dizer. Depois você pode até falar alguma coisa. Mas se nós conseguirmos isso, em algum momento nós vamos ter uma sociedade um pouco mais tranquila. E, obviamente, vem da base, né? Lá da sua educação, lá de baixo, quando você começa casa, dentro de base familiar. Então, perdão, fala, Paula. Não, eu queria dar 2 exemplos sobre essas questões que você trouxe, mas pode trazer. Eu queria dizer que, assim, como é tão bonito ouvir, assim, né? Puxa, a gente falar do resultado de uma educação que favoreça o lugar da criança. Não favoreça, não me entendam mal, de uma forma que a criança é o rei da casa. Não é isso, mas que considera a presença daquela criança com sua voz, com suas colocações e com seu... Isso torna adultos respeitosos. Por isso que a minha pesquisa, que eu mencionei agora há pouco, eu pautei dessa forma, porque eu queria entender qual seria o resultado dessas crianças nessa criação no mercado de trabalho. Imagina que essas crianças se tornassem líderes, como não seriam feitos os recrutamentos e seleções com pessoas assim. Eu já entendi, o resultado dessas crianças é a Jamile. Já entendi, para mim já ficou, já gerou a minha dúvida. Mas eu vejo que assim, ainda é tão difícil, né, a gente entender isso. Primeiro porque o lugar das pessoas, dos homens negros no nosso Brasil é muito injusto. Então, assim, difícil pensar na realidade dos homens negros no Brasil, porque 60% das mulheres mães solos são negras, porque perdem os pais das crianças, ou por forma violenta, ou pelo encarceramento, ou por abandono. Enfim, tem um grande caminho ainda a ser percorrido, né? Mas eu acho que tem um outro detalhe também nessa construção toda, que é a sensação das pessoas brancas de que os corpos negros lhe pertencem. Desde cedo isso. Então a gente vê crianças que são, não sei, estão na escolinha e as crianças negras têm uma vivência que as crianças brancas não têm. Minha filha caçula já voltou para casa com a trança desfeita porque as criancinhas estavam brincando de cabeleireira na trança dela. Nenhuma dessas crianças nunca soube que não se põe a mão
pro cabelo. Não se desfaz uma trança. A minha filha nunca desfez a Maria Chiquinha da coleguinha. A minha filha nunca falou, ai, posso pôr a mão? Isso não existe. Aí é que mora o respeito, né? As crianças saberem desde pequena o valor do corpo do outro. Esse é o meu limite. E crescerem com esses valores, acho que seria a cereja do bolo na nossa sociedade, né? Acho que isso teria uma transformação. Puxando nesse lugar, como você vê essa realidade nas escolas? Você que está bem presente nesses lugares. Então, eu vou voltar um pouquinho antes na conversa sobre o pacto da branquitude, né? Porque às vezes as pessoas me questionam assim, como assim pacto? A gente tá, né, as pessoas brancas perguntam, como assim? A gente não tá, né, pactuado, né? Confabulando, É tal, velado, assim. né? Mas é velado e é imperceptível muitas vezes aos olhos, né? Então a gente tem, por exemplo, né, um exemplo para a gente elucidar isso, né? Uma orientadora de um grupo de pesquisa começou, entendendo essas questões, começou a contratar estagiários negros para poder fazer parte. E aí esses estagiários começaram a questionar coisas que são questionáveis, né? E aí ela veio para outra pessoa e falou assim, eu não vou mais contratar estagiários negros, não. Tudo eles questionam, arruma uma confusão. E aí essa pessoa perguntou assim, quantos estagiários brancos você já teve? Ah, eu já tive vários. E quantos deles já também questionaram coisas e arrumaram confusões? Vários. Então, aí que está esse pacto, porque os defeitos, os erros das pessoas brancas são muito mais aceitos e permitidos do que os erros das pessoas negras. Os acertos das pessoas brancas são muito mais vistos e premiados do que os acertos das pessoas negras. Aí está o pacto. E aí, assim, nessa questão do letramento, o que seria, então, um letramento ideal, né? Aí outro exemplo, né, de também ambiente assim acadêmico escolar, né? Tinha ali uma família negra que estava com a sua filha e as famílias brancas, né, que estavam assistindo o jogo de esporte ali das crianças, né? E aí as famílias brancas falaram, senta aqui e tal, perto da gente. Aí a família negra sentou perto deles. E aí as meninas estavam ali conversando, tá? Falaram, vamos tomar sorvete. Aí uma menina branca levantou, falou, mãe, me dá o cartão para eu comprar sorvete. Aí uma menina a menina branca pegou o cartão, foi tomar sorvete. A outra falou, né? Falou para outra, vamos tomar sorvete também. A outra foi tomar sorvete e para a menina negra falou, vem tomar sorvete também, eu pago para você. E aí a mãe falou assim, assustada com aquilo, não conhecia aquelas pessoas e falou assim, por que você acha que ela não tem dinheiro para pagar? E aí essa mulher branca que estava me contando falou assim que isso causou um mal-estar naquele ambiente, porque essa mulher negra questionou isso. E aí falou que meio que espalhou a roda, né? Então, o letramento racial seria as pessoas, nesse contexto, entenderem que aquela mãe não está falando sobre aquilo que estava acontecendo. Estava falando sobre todas as vezes que ela é questionada por não ter dinheiro, todas as vezes que ela é barrada, todas as vezes que não atendem ela numa loja por acharem que ela não tem dinheiro. Então, o letramento racial é para essas relações interraciais que nós temos e que essa dor dessa mãe não é compreendida por essas outras famílias. Entendeu? Então, esse é o caldeirão que a gente vive. Então, quando a gente tem uma percepção para além do racismo, de perceber que aquela mãe está fazendo uma fala legítima e a gente consegue transcender e entender da onde ela está falando aquilo, a ponto de não questioná-la, de não espalhar a roda, de acolher, de tentar entender melhor ou de não ficar chateadinho porque ela teve esse tipo de comportamento, aí a gente tem esse respeito, aí a gente começa a se movimentar para uma sociedade melhor. O que a gente não tem hoje na nossa sociedade são relações interraciais, humanas, sinceras e respeitosas. Joyce Bert diz, né? Imagino que essa mãe tenha sido exposta como a preta raivosa. Sim, né? Exatamente. Joyce Bert já disse que na barra da saia de uma mulher preta, a barra é costurada com anos e anos de peso ali.
Então, a saia dessa mulher é muito pesada e se arrasta junto com ela. Então, ela não consegue ter o movimento de princesa e falar: claro, querida, a minha filha pode pagar o sorvete. Ela já vai chegar e vai questionar, porque ela não está falando exatamente daquele ponto. Ela está falando sobre várias outras, né? Como você vê isso? Eu acho que quando você está nesse espaço, bem interessante esse exemplo, que o branco ele já tem certeza, né? É uma certeza que ele tem. Ah, não vai ter dinheiro para pagar. E você trouxe uma coisa bem interessante. Ela não está falando por ela está falando por todas as ancestrais dela e todas as que estão aqui, enfim, ela está falando por muitas mulheres negras. E o acesso, a importância do acesso, e é o que eu falo, converso muito com a minha mãe sobre isso, a gente fala sobre a importância do dinheiro nessa relação. O que me proporcionou que eu tivesse toda essa estrutura foi o dinheiro, né? Então, o dinheiro proporcionou toda essa educação, esse acesso à educação, acesso a todas as coisas que eu e meus irmãos tivemos. Inclusive, eu demorei a entender, tá? Eu não sabia. Eu tenho telefone em casa desde que eu me conheço por gente. Na minha casa tinha um telefone que ele, como minha mãe tinha um escritório, meu pai também, eles trabalhavam juntos, eles eram sócios, que tinha um único botão que a gente tocava e tocava no escritório deles. Eu vim descobrir lá em 96, se eu não me engano, quando a internet se popularizou e ela foi para os lares brasileiros, e eu já tinha internet na minha casa, de que eu fazia parte só de 2% da população que tinha internet em casa. Eu tenho celular desde que o celular existe. Então, essa questão, quando você traz essas relações e o quanto o branco, e aí você vê, de onde que essa menina aprendeu isso? Dentro de casa. Dentro de casa. Porque muito provavelmente pode ser que uma pessoa que trabalha na casa dela seja uma pessoa negra, que financeiramente tem uma condição inferior à dela, e os pais pagam para essa pessoa e não mostram para ela que aquilo é um trabalho, que eles pagam pelo trabalho daquela, enfim. Então são muitas as coisas que faltam ali. Essa menina ela não teve, a menina em si não teve culpa, mas todas as pessoas que estavam em volta, que abriram aquela roda e falaram: nossa, por que você está fazendo isso? Se ela tivesse dito: ah, mãe, dá o cartão, vou pagar para as minhas amigas, é uma coisa. Agora, quando você direciona para a criança negra aquilo, é dolorido. E dói na criança negra. As pessoas não percebem. E as pessoas até falam, não sei se a gente vai abordar esse tema, mas sobre microviolência. Eu viro e falo que não existe microviolência. Existe violência. Ponto. Eu estava pensando exatamente nesse termo, microagressão. Não existe microagressão. Fala para uma mulher que levou um tapa na cara que isso é uma microagressão. Não. Fala para uma mulher que foi beliscada que isso foi uma microagressão. Fala para uma criança que tomou um tapa. Não é microagressão, é uma agressão em ponto final. A intensidade dessa agressão eu posso te dizer, como eu senti. Mas jamais a gente usar. Para mim não faz sentido dizer o que é uma microagressão. As pessoas não estão... As pessoas não param para identificar as coisas, né? Catalogar, categorizar. As pessoas só vão sendo tomadas pelo sistema ali pelo ímpeto. Olha só que... Da questão da microagressão, vou discordar um pouco. Era isso. É porque a gente tem estudos, mas não que sejam dores menores ou violências menores. É que a forma como ela é construída e como as pessoas se valem da possibilidade de não serem identificadas é que se torna micro no sentido de que eu não consigo provar que aquilo é uma violência. E olha mas eu entendo super que vocês trouxeram, que não existe, porque dói em mim mesmo como um tapa. Né? Vou te trazer um dado específico. O termo microagressão foi cunhado em 1970 dentro da escola de medicina de Harvard por conta da observação de um professor, né? Da tratativa dos alunos brancos e negros. Então, aquele olhar, de soslaio, aquele julgamento, isso é a microagressão. Que de forma alguma é menos dolorosa do que um tapa, do que um beliscão, mas é aquela humilhação,
né? Eu entendo a questão dos estudos, eles são super importantes, mas eu acho que é nesse lugar que a gente, até para os estudos mesmo, por que não trazer, de repente, uma outra palavra para expressar isso? Porque quando micro, você deduz, é pequenininho. Sim, sim. Nem vai doer um beliscãozinho. Parece que foi Ou que nem nada. aquela música antiga, dói um tapinha, não dói um tapinha, né? É nesse lugar. Então, assim, sei que existem estudos, realmente, mas às vezes acho que nós usamos nosso vocabulário, né, as palavras, nosso idioma muito mal, assim. Poderíamos usar outras expressões. Não exemplifica aquilo que é a vivência. Exato. Né? A micro, ela se torna pequena, é ínfima. Uhum. É uma coisa ínfima, não vai dar em nada. E as pessoas tendem a se apoiar nesse Exato, lugar para falar, ninguém vai entender. Tá bom, então a gente fala muito sobre isso quando fala sobre violência, né? Sobre assédio. Tá bom, então a gente fala que o que é violência? O que é violência? É isso aqui, ó. Tudo é violência. Tem a definição, tem os exemplos, tá aqui, ó, tá tudo definidinho. É só você procurar saber. O que é um assédio moral? É isso daqui. O assédio sexual é isso daqui. Tá tudo ali, definidinho no beba, fácil de identificar o que é, o que não é. Assim como a microviolência também, tá ali. Só que as pessoas se deturpam, né? É uma... É aquilo também, né? O que a gente falou. Somos crianças grandes. Estamos falando de assuntos ruins, chato. Não quero saber. Então, eu só vou tampar os meus ouvidos. Falou, mas não quero saber sobre isso, não. Não, eu preciso te falar, você precisa saber. Eu levo muito esse tema em empresa para homens e mulheres. Tá bom, vamos falar sobre... Aí já é assim, ó. As mulheres estão lá ativas, os homens já estão aqui, ó. Então, mas, meu amor, quem comete violência contra a mulher é você, então. Exato. Então vamos falar. Teve uma vez que eu falei assim, então vamos falar claramente. Eu vou dar aqui, aí você traz todas as estatísticas nacionais, aí você traz aqui as definições, traz todo exemplo pessoal, definição e tudo mais. Aí teve uma vez que eu falei assim, gente, e era uma sala com muitos homens, 200 homens ali ouvindo e 4 mulheres lá no fundo da sala e eu. Aí eu falei, gente, então quem aqui se sente confortável? Só vocês se sentirem confortáveis para levantar a mão e falar para mim se vocês se identificaram como agressores. Todos levantaram a mão. Absolutamente todos. Uau. Porque eles falavam, eu nem sabia que eu fiz isso. Eu nem sabia. Então é isso. Quando o assunto é chato, delicado, dói, me causa vulnerabilidade, eu tampo os meus ouvidos, eu não quero saber. Agora, puxa, quando eu estou sendo forçada, meu chefe mandou eu ir lá. Então eu vou sentar e vou ter que ouvir. Aí, nossa, uau. Então eles se desconstroem, né? Sim. Eu acho que no ambiente acadêmico, inclusive, a microagressão faz muito sentido, certamente. Mas quando cai no popular, aí vira uma coisa assim, não, nada a ver, foi só um tapinha, não vai dar nada. É o famoso diminutivo. Exatamente, exato. E aí você, mas certamente, muito obrigada, Paula, pela sua explicação. Incrível, né? E o que vocês acham daqui para frente, gente? Quais são? Eu sei o que a gente vai falar, que não veremos a solução nessa vida. Será? Eu acho que assim, eu sou, né, o alecrim dourado, não. mas eu acho que assim, esquecendo tudo isso dessas relações étnico-raciais. Quando eu olho para o meu povo preto, eu consigo ver a gente tendo muito mais possibilidades de viver a nossa negritude do que um tempo atrás, né? Então, conversando outro dia com algumas mulheres negras, né, elas falando assim, contando, né, que eu fui na peça, você foi na peça que não sei o quê, você foi naquela dança, você viajou, não sei o quê. Então, assim, claro que a gente tem as questões dos acessos, né? Mas a gente tem muito mais possibilidade de vivenciar a nossa negritude do que os nossos antepassados tiveram. E, por exemplo, educações como a Jamile teve, de poder se reconhecer enquanto negra, se fortalecer dentro da sua identidade, hoje é muito mais possível e muito mais ampliado do que antigamente, né? Então, eu não tive, né? Imagina, eu nasci numa cidade do interior paulista. A religião que minha família praticou era budista. Então, eu nunca tive
acessos, contatos, depois da vida adulta que eu pude ter. E isso me abriu, assim, uma outra pessoa que eu posso ser, né? Que estava dentro de mim ali guardada. Então, a gente tem muito mais acessos hoje. Então, minha confiança é nisso que eu boto a minha confiança, na gente. Na gente. Nos outros, eles vão ter que se Deixa pra arrumar por eles. ali. É, Mas porque é na uma gente cultura- eu boto fé. E porque é gostoso viver isso, né? Esses dias eu li, Jamile, me corrija aqui se eu estiver errada, complementa, por favor. Esses dias eu li, eu estava estudando a pauta, lógico, eu sempre me alimento de outras fontes, e eu li que todas as pessoas, o mundo era formado por pessoas pretas em África, que com as pessoas, com a movimentação humana, chegaram à Europa. E a branquitude veio da adaptação física para o meio ambiente. Então, não precisava mais da proteção dos raios solares, não precisava mais dos cabelos protegendo a raiz capilar. Os E aí olhos não escuros. precisava os olhos, não precisava o nariz para respirar Ao o ar contrário, precisava ficar condensado, menor precisava pra para aquecer. aquecer. E aí, o que aconteceu? As pessoas lá, buscando meios de sobrevivência, buscam o instinto. Então, perde aquele lugar de coletividade, de conforto, de vida pacífica que a gente já tinha antes, entra num lugar de assim, eu preciso sobreviver, porque esse ambiente é inóspito para mim. E aí começa essa loucura humana de eu preciso, então, se eu estou no meu modo de sobrevivência ativado sempre, 100% do tempo. E aí começa essa ganância, essa fome de poder. E ali, claro, estou dando alguns saltos na história, né? Mas começou no instinto de sobrevivência, até chegar poder e o que saiu desse lugar que trouxe a gente até aqui, que fez a gente de pessoas únicas no mundo, colocou a gente em um outro patamar, em um outro pilar. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. O quanto foi, como isso tudo aconteceu e em que momento que foi dada essa quebra que trouxe a gente para essa realidade que a gente tem hoje, que Olha, sem... Não tem justificativa, eu acho. eu acho que a Paula trouxe uma coisa muito importante. Nós só podemos viver o hoje. Eu só posso viver hoje. Eu não posso viver nem o ontem, nem o amanhã. Então, é o hoje. O que eu estou fazendo hoje? E aí também sobre o legado. Qual legado que eu vou deixar? Eu não sei. Ancestrais do amanhã, nós somos. Eu não sei o que vai acontecer. Então, tudo que eu puder modificar hoje, eu espero que seja uma semente plantada para o amanhã. Nós não temos controle sobre nada, literalmente, sobre absolutamente nada. Nada. Então, até porque biologicamente você precisa acordar em algum momento. Se você é uma pessoa saudável, você vai dormir, você vai acordar quando o sol levantar, você vai precisar dormir quando ele se pôr. Enfim, então, acho que nós não temos controle sobre nada. É uma ilusão que a gente tem de que temos controle sobre as coisas. Então, viver o hoje, que é o único que eu posso viver, e esperar, não, ter a esperança de esperançar que amanhã seja um dia melhor. Então, o que ela disse, essas vivências que as gerações, ano 2000, já vivenciam, que hoje estão com 23 anos, já é outra do que nós vivemos, que nasceu ali na década de 70 e década de 80. Eu entendo que eu fui já tentei procurar outras pessoas negras que tiveram o mesmo estilo de vida que eu tive, ainda não encontrei, mas eu sei que existem outras pessoas que tiveram o mesmo estilo de vida, o mesmo tipo de educação que eu tive. Mas, independentemente, então, o que eu posso fazer? Compartilhar esse conhecimento. Chimamanda fala o perigo da história única. Então, assim, nem todo negro veio de uma situação assim, assim, assado. Nem todo negro. Então, para de achar que a menina que estava ali na roda para tomar um sorvete não tinha dinheiro. Você pode... Você perguntaria para uma mulher branca? Não, então por que você não dá para a menina negra? Agora, você vê uma situação, a mãe e o filho falam, ai, filha, tá, depois toma um sorvete, e fala, deixa que hoje eu vou pagar, eu sou o pai da vez, a mãe da vez, ok. Agora, para de achar por nós, para de tentar contar a minha história. Eu sempre falo que eu entendi, quando eu comecei a
a me inteirar mais sobre isso. Sempre soube ser uma mulher negra, a cor da minha pele, meu cabelo, nunca negaram isso, mas eu só fui entender o que era ser uma mulher negra para a sociedade quando eu tinha uns 26, 27 anos. Porque aí a sociedade começou, porque eu ia lá e eu fazia, não, mas você tem conhecimento demais, seu salário é alto demais. Porque não existe, nunca existe um ponto final. Aí eles falam, não, agora você precisa falar Esperanto, agora você precisa falar russo, agora você fala, se ele fala, e aí? Né? Então, assim, e foi quando eu comecei a perceber e falei, tá, e aí eu fui escutar a Djamila Ribeiro lá atrás, quando ela começou a falar, e eu lembro que eu fui num evento, e as meninas negras que estavam naquele evento começaram a falar das suas vivências. E foi desesperador para mim. Não que eu não tenha convivido com outras pessoas negras, convivi, mas não foi majoritariamente. E ouvir aquelas vivências daquelas. Todas as violências que elas tinham passado durante a vida que eu nunca, nem de perto, passei. Nem de perto. Meus pais não nos batiam, meus pais não gritavam, não sei o que é encher casa, não sei o que é. Se vier uma chuva, você chora porque você não sabe, não sei o que é não ter comida dentro da geladeira. Não sei nada disso, isso eu não passei na minha vida. Então, e aí foi muito louco, porque aí eu passei por um momento de raiva, que eu virei e falei assim, por que eu sou diferente dessas pessoas? Aí você passa por todo esse processo. Então, você sente raiva, acho que você fica com raiva, depois você fica muito pé da vida, você discute com todo mundo, e aí você, exato, depois você pega e estaciona sempre e fala, ok, o que eu vou fazer com tudo isso, essas minhas vivências, essas minhas experiências, todos esses acessos que eu tive, o que eu posso fazer? Então, eu vou passar adiante. Ora, não sei, não existe uma fórmula mágica, mas a minha educação foi essa, foi esse o caminho que eu trilhei e foi aqui que eu cheguei. Eu não posso dizer para você que vai dar certo para você, e pode ser que você corte caminho. É uma outra realidade hoje. As redes sociais, que nem você falou, a Paula falou, você também, elas trouxeram uma outra oportunidade para as pessoas. Quem dera na nossa época, quem dera. Nossa, né? Não, enfim, quem dera ter sido assim. Ou não, né? A gente também não sabe. A gente fala isso com uma cabeça, eu com 40 anos, uma cabeça de uma mulher de 40 anos, que estudou, que oportunizou muitas coisas. Mas, assim, então a gente precisa pegar essa coisa e simplesmente viver o hoje. Eu só posso viver o hoje. Então, viver da melhor maneira que eu posso e impactar o máximo de vidas que eu posso. O amanhã a alguém pertence, não sei a quem. E que as próximas gerações, se tivermos próximas gerações, que assim a gente espera, até porque a gente tem que pensar no planeta, aquecimento global, enfim, guerras e tudo isso. Então, se tiver um amanhã, que elas escutem o que está sendo dito e que não tenham mais que discutir, que as discussões sejam outras, né? Que elas tenham que falar sobre coisas mais amenas, sobre amenidades, sobre a viagem, onde você foi mesmo? Eu fui para a Suíça. Isso seja normalizado, né, gente? Porque os nossos. Exato, para os nossos. Nós precisamos viver. Uma vez eu estava falando com a Valéria Almeida, a jornalista, ela falou assim, a gente estava em algum lugar, não lembro qual, eu não quero falar sobre isso, eu quero só falar o vinho que eu bebi ontem, que eu tomei um porre ontem, que eu fui viajar com meu marido, que eu me diverti, é só isso. Sim. A gente tem que sair desse modo o tempo inteiro, né? Qualquer lugar a sua antena já liga, eu sei que não tem. Eu sou assim, a pessoa fala, não, você não está aqui para isso, você não está sendo paga para isso, limite-se a não falar nada. Então, é só realmente poder proporcionar para o amanhã. O depois de amanhã eu não sei. Então, que eu possa proporcionar um dia melhor amanhã e assim sucessivamente. Ai, que deleite. Eu acho que encerrando já aqui, eu concordo com vocês. Eu acho que a gente olhar para amanhã, a gente tem essa frase, né? Nós somos ancestrais do amanhã. Eu gosto de complementar um pouquinho mais e falar que nós somos ancestrais de um futuro diferente, né? Eu quero ver outras realidades, outras construções sociais, outras possibilidades, né? Para os nossos, para as minhas filhas, para os que vierem depois de nós, porque acho que a gente está abrindo esse caminho com um facão, né? Acho que essa é a verdade. A gente está abrindo uma trilha ali de possibilidades para que quem vier depois de nós passe por um caminho mais respeitoso, né? Com maior empatia, com maior responsabilidade de todos os envolvidos ali.
Mas acho que assim, o futuro ele é muito efêmero, por que não o presente? É para um presente, não é para o futuro, né? Eu acho que nós já Sim, estamos eu acho sendo que a um gente já elo está fazendo entre esse isso. futuro que a gente consegue já meio E que essa nossa visualizar existência. e um Sim. passado que foi muito doloroso e que a gente ainda próximo. recebeu e próximo, né? A gente Sim, ainda tá aqui atrás, tá aqui muito bem próximo, próximo. gente. Mas Nossas a gente mães, já né? mas a gente já tá conseguindo ver ali. Então nós somos esse elo. E nós somos mulheres muito importantes nesse momento, porque nós somos exatamente esse elo que a gente vai poder contar, olha, tá bom agora, mas foi fruto de muita coisa que a gente já viveu. Uhum. Mas viva aí! A gente vai poder, a gente vai ser essa pessoa que faz essa ponte para que, né, seja mais. A gente está construindo o caminho para que a próxima geração seja mais potente e a trajetória seja mais leve, mas a gente está aqui para não esquecer que nem sempre foi assim. Eu acho que Eu acho que essa questão, nós estamos, eu acho que foi a primeira vez no mundo, né, na história da humanidade, que 5 gerações, nós temos acho que 5 gerações hoje, né, que convivem. É muita gente. É muita gente. Então nós estamos falando de pessoas de 1930 e pessoas dos anos 2000. Incrível, né? Então, assim, é muita geração. E totalmente, põe aí nada. muitas coisas mudaram e remudaram. Então, acho que é isso, assim, nós estamos vivendo um momento da história da humanidade que é único em todos os aspectos, inclusive. O aquecimento global, enfim. Mas é único, né? Acho que esse momento ele é muito único que a gente está vivendo e precisamos aproveitar. E aproveitar que os nossos estão ficando mais velhos, estão podendo envelhecer, muitos deles com saúde, e então beber dessa fonte, né? Vamos beber dessa fonte, porque um dia nós também vamos ser, nós já somos fonte, mas nós vamos ser exatamente essa fonte que eles são hoje pra gente. Se tudo der certo, seremos nós, né, gente? Yes. Que a gente tem Na essas melhor das discussões hipóteses, nós vamos envelhecer. Exato, a gente tem essas discussões de etarismo, né? Falando, não, gente, se tudo der certo, sim, chegaremos e seremos essas pessoas. Tenho plena fé. É sobre isso. É isso, gente. Olha, mais uma vez eu vou agradecer demais vocês terem vindo aqui. Por alguns segundos eu esqueci que a gente estava aqui no podcast, a gente estava gravando, achei que estava em casa. Muito obrigada por terem vindo. Fico feliz demais em ter esse espaço para a gente poder ter essas discussões aqui de peito aberto mesmo, uma conversa muito honesta, muito sincera, e que isso reverbere ali muitas pessoas nos ouçam e reverberem muitos pensamentos que tragam muita pluralidade aqui para a nossa sociedade. Vou pedir para vocês deixarem suas redes, para as pessoas poderem achá-las, encontrá-las e mandarem seus recadinhos de fãs. Só de fãs, não, mentira. Vocês me encontram nas redes sociais, @barreto.jamile ou Jamile Barreto no LinkedIn. Eu até esqueci, a Paula falou aqui, eu também tenho a minha empresa, né? A Rever Diversidade, também é uma consultoria de diversidade, é importante falar sobre isso. Cada uma tem uma linha, tem uma forma de se trabalhar, existe público para todo mundo, e dá para dividir muito esse espaço e não precisamos caminhar sozinhas. Então, vocês me encontram realmente na rede como Barreto Jamile no meu Instagram e Jamile Barreto no LinkedIn. Eu tenho as outras redes sociais, mas definitivamente eu não uso, não sei usar. Eu vou aprender, 2024 tá aí, tá? Eu vou me render aí. Uma promessa de calma. Yes. Bom, no LinkedIn é Paula Batista, mas tem também a Ser Antirracista no LinkedIn e @Ser Antirracista no Instagram. Todos os dias nós compartilhamos conteúdo educacional sobre antirracismo. Então, bora lá aprender com a gente e também estou à disposição, né? Dúvidas que surgirem, se quiserem conversar lá, a gente também conversa. Vamos trocar ideia, gente. É isso. Gente, muito obrigada. Foi um prazer e as portas aqui estão sempre abertas. Podemos voltar sempre. Por favor. Obrigada. Obrigada Obrigada pelo convite.